Bom, vamos então resolver o 14, que mostra pra gente o gráfico de uma função polinomial, e essa função é ax ao cubo mais bx mais c. E como tá ao cubo, significa então que tem 3 raízes, né? E aí a gente vai para a letra A, que está falando qual é o número de raízes não reais. Bom, se a raiz é real, ela aparece. Real, ela aparece. E se ela não for real, ela não aparece no gráfico. E cadê as raízes no gráfico? Elas ficam nessa linha aqui, né? Porque quando a gente vai fazer raiz, a gente faz assim: ax ao cubo mais bx mais c igual a zero. Para encontrar a raiz, a gente coloca a equação igual a zero. E se é igual a zero, significa então que aqui é o f de x, né? Ou o y. Então, significa que o y ou o f de x são zero. E é por isso que é nessa linha aqui, que é onde o y, o f de x é zero. E a gente pode ver que nessa linha tem 3 opções de x, que é o menos 3, esse aqui, que eu chuto que é 1, e esse aqui, que é o 2. E então as 3 raízes estão aparecendo. Então, qual é o número de raízes não reais? Nenhum, nenhum. Não tem nenhuma, né? Todas as raízes são reais. No exercício 15, só tem uma raiz real, que o gráfico é assim e só tem esse pontinho aqui. Cadê as outras duas? Não são reais. Mas nesse daqui as 3 são reais. E aí, então, tem que obter os valores de A, B e C. Como esse aqui não está exatamente me falando o que é, eu vou fingir que eu não sei mesmo. Mas eu acredito que seja 1, né? Mas depois tem que conferir. E eu vou pegar, então, os pontos que tá me dando. O que tá me dando? Esse daqui, que é menos 3 e 0. Então, esse é o ponto P, por exemplo. Tem o ponto Q, que é 2 e 0. E o ponto R, que é esse aqui, né? Já usamos esse, e agora a gente tá nesse, que é 0 e 6. E aí, vale também pensar o que significa quando tá aqui, né? E quando tem um ponto nessa linha, como no caso do 6, é porque é o valor do termo independente. Esse aqui é o termo independente, que no caso é o C, né? No caso dessa equação, que é o termo que não tem x. E por quê? Porque aqui, dá para ver aqui, né? O x é zero. Então, se a gente vai na equação ax e coloca zero, a0 elevado a 3 mais b vezes zero mais c, a gente vai ver que esse some e esse some. E só sobra o C mesmo. Então, quando o x é zero, todos os termos que tem x somem. E só sobra o termo independente. Então, a gente vai descobrir que C é 6 mesmo, porque ele nos deu. Então, eu vou começar fazendo isso mesmo na letra B, para ajudar a obter os valores de A, B e C. Eu já descobri qual é o C, porque o C é o termo independente aqui, né? Ai, fiz errado. Aqui. Então, já vou colocar, usando o ponto R, né? Tá falando aqui o valor de x e o valor de y. Então, ao invés de colocar f de x igual a x ao cubo, ax ao cubo, ao invés de colocar isso, eu já vou colocar aqui 6, que é o valor de y. Então, 6 é igual a o quê? Agora a gente vai substituir o x por zero, que nem tá falando aqui.
Deixa eu subir para ter certeza. Aqui, né? Então, ax ao cubo, a6 ao cubo. Não, a0 ao cubo. A0 ao cubo. Mais b vezes o x, que é 0. E mais o c, que é o que eu estava falando, então. Só vai sobrar o c mesmo. Então, onde é o f de x, eu pus y. E onde é o x, eu pus o x. E aí, agora vai sumir, né? Esse aqui vai sumir, vai dar 0. E esse aqui vai dar 0. E no final vai ficar assim, c igual a 6. Então, agora que a gente já sabe que c é igual a 6, isso ajuda bastante. Porque agora só falta descobrir A e B. E quando falta só descobrir duas coisas, duas letras, você pode fazer um sistema de equações, né? Então, é isso que eu vou fazer. Porque aí eu trabalho com duas incógnitas e consigo resolver. Então, deixa eu também colocar aqui. Esse é y, esse é y, x e x. Vamos começar com o ponto P. Fazer aqui do lado. P fica assim, f de x, ou seja, 0, é igual, aqui, né? É igual a, o x vai ser menos 3. Então, vai ser a vezes menos 3 ao cubo, né? Mais b vezes menos 3, mais 6, que a gente já descobriu, porque é o c. Então, vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Quanto que é menos 3 elevado a 3? Menos 3 vezes menos 3, 9. Mais 9. Vezes menos 3, menos 27. Então, aqui é negativo. Menos, fica assim, 0 igual a menos 27A. Menos 3B mais 6. E agora vamos fazer com o ponto Q. De novo, o y tá valendo 0. Então, vou colocar aqui 0. E vamos lá. A vezes x é 2 agora. Então, vai ser 2 elevado a 3 mais b vezes 2 mais 6, que é o c. E no final, isso vai ficar que 0 é igual a 8a, 2 vezes 2 vezes 2, né? Mais 2b mais 6. E agora eu tenho que isolar um deles. Como assim? Agora eu vou ficar com um sistema de equações, né? Sistema de equações. Tô fazendo tudo isso porque eu não tenho certeza que esse é o ponto 1. Não sei, porque não tá escrito, mas... Enfim, finge que ele não te dá, né? Sistema de equações, então. Primeira equação. Menos 27A menos 3b mais 6 igual a 0. E a segunda, 8a mais 2b mais 6 igual a 0. E como que resolve o sistema de equações? Você isola uma delas, uma das letras. E eu tô vendo que essa segunda equação dá para dividir todo mundo por 2. Então, dá para dividir esse por 2, esse por 2, esse por 2 e esse por 2. E no final, então, vai ficar assim. Eu vou fazer
fazer assim, vou chamar essa de 1. E vou trabalhar com a 1 aqui. Então, vai ficar aqui, né, 4A. Aqui vai ficar só 1B. Mais 3 igual a 0. Porque 0 dividido por 2 é 0. Tenho 0 para dividir por 2 pessoas. Ninguém ganha nada porque eu não tenho nada. Eu vou isolar o B, porque ele já tá sozinho. Então, fica assim, B igual... Aí eu vou passar esses dois para lá. B igual a menos 4A menos 3. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir na outra. Então, agora eu uso a 2, que vai ser essa aqui. E eu coloco menos 27A menos 3, só que em vez de escrever B, eu escrevo menos 4A menos 3. Mais 6 igual a 0. E aí tem que resolver. Menos 27A menos 3 vezes menos 4A é mais 12A. E menos 3 vezes menos 3 é mais 9. Mais 6 igual a 0. Então, aqui vai ficar 27 com 12, 15, né? Negativo. Menos 15A. Mais 15. Igual a 0. Então, vou passar esse para lá. E vou escrever ao contrário. Então, fica 15A igual a 15. Tipo, eu passei para lá e depois inverti. Enfim. Ou eu posso passar o 15 para lá, aí fica menos 15, aí você corta o menos. Pronto, também faz sentido. E aí aqui agora corto 15 também, né? E corto 15 também. E aqui fica 1. Então, A igual a 1. E agora a gente tem que descobrir quanto que vale o B. Se A é igual a 1, então B é igual a menos 4 vezes, usando essa aqui, né? Menos 4 vezes 1, menos 3. Então, é menos 4, menos 3. Então, é menos 7. B igual a menos 7. E o C é igual a 6, que eu já tinha descoberto. Então, tá aí, descobri. Então, eu vou escrever aqui como que fica a equação. F de x é igual a 1x ao cubo, que é ax ao cubo, x ao cubo, menos 7x mais 6. E aqui é o A, o B e o C, né? E essa é a resposta. E quais que são as raízes, né? Porque agora a gente tem que responder a letra C. Falar quais que são as raízes. E o que parece que são as raízes? Parece que é menos 3, 2 e 1, mas eu não tenho certeza. Então, o que eu vou fazer na letra C? Eu vou fingir que é 1. Eu vou fingir que é 1, porque parece muito. E agora eu descobri quanto que vale o A, né? O A vale 1. E eu tenho aqui a minha fórmula. Então, na letra C, que eu vou fazer aqui nesse cantinho, letra C.
Ele tá falando, resolva a equação quando f de x é igual a zero, quando y é zero. Ou seja, quando a gente tem aqui o y igual a zero, vai descendo até o y ser zero e ficar nessa linha. E aí, eu vou fingir que é menos 3, 1 e 2. Eu vou escrever assim, aquele, né, p de x é igual a vezes x menos R1, x menos R2, x menos R3. Então, fica assim, que o f de x vai ser igual a 1, que é o a, que a gente descobriu aqui, descobriu aqui, né? Então, 1, não vou escrever. X, qual é a primeira? Menos 3. Então, x menos menos 3, x mais 3. A outra eu vou falar que é x menos 1. E a outra eu vou falar que é x menos 2, aqui. Então, eu tô falando que as raízes são menos 3, 1 e 2. E aí, eu não tenho certeza que é, mas eu posso multiplicar aqui e verificar se eu volto para isso. Então, eu vou fazer o chuveirinho aqui. Vai ficar x vezes x, x quadrado. Então, f de x é igual a x ao quadrado. X com menos 1, menos x. 3 com x, 3x. E 3 com menos 1, menos 3. Então, na verdade, fica menos x mais 3x. Então, é 2x só, né? 2x menos 3. E aí, então, a gente agora multiplica isso por x menos 2. Vamos primeiro multiplicar o x aqui. Esses 3. Vai ficar x ao cubo. Eu vou escrever aqui em cima. Não, vou escrever aqui do lado. X ao cubo. 2x quadrado. Menos 3x. Aí, eu vou fazer a mesma coisa com 2. Menos 2x quadrado. 2 com mais 2, eu fiz esse com esse. Agora, eu vou fazer esse com esse, que vai ficar menos 4x. E vou fazer agora esse com esse, que vai ficar mais 6. Deu certo. Nossa! Porque aqui é mais 2x e aqui é menos 2x quadrado. E menos 3 com menos 4 é menos 7. Então, fica... Escrever aqui. Ficou assim. X ao cubo. Menos 3 com menos 4, menos 7. X mais 6. Então, as raízes são, de fato, 3... Não, menos 3, 1 e 2. Então, a solução, a C, né? Solução é menos 3, 1 e 2. Ficou meio apertado, mas eu quis fazer na mesma página. Dá pra fazer a referência aqui em cima, né? Ao gráfico e tudo. Então, é isso. Nossa, 14 usou a página toda, né? Vou fazer então agora 15. Vamos lá. Bom, então aqui tá a 15.
que tem uma função polinomial, f de r em r, e aqui tá ela, né, x ao cubo mais px mais q, só que dessa vez a gente tá vendo que só tem uma raiz real, mas era para ter 3 raízes, porque é x ao cubo. Então, cadê as outras duas? Bom, elas não são reais, elas não estão aí, elas vão ser imaginárias. Então, tá falando, né? Vamos ver a letra A. Então, determine os valores de P e Q. Como são só duas coisas que eu preciso descobrir, P e Q, eu posso usar um sistema de equações, porque aí eu descubro as duas incógnitas. E então eu vou ver o que tem aqui que eu posso usar no gráfico. Eu preciso de pelo menos dois pontos, né? Para eu fazer duas substituições. Então, eu vou começar com eu vou usar esse ponto aqui, que é 1 e 0, e vou usar esse ponto aqui, que é menos 1, menos 2. Esse aqui eu vou chamar de A, esse aqui eu vou chamar de B. Ah, não. Ah, não. Não pode ser. Chamar de N, esse aqui eu vou chamar de M. Pronto. Aí eu vou pegar a equação, né, que tá aqui em cima, x ao cubo mais px mais q, e vou substituir, então, primeiro ponto M. M menos 1 menos 2. Esse aqui é o x, esse aqui é o y. Então, isso aqui é igual a f de x. Então, no lugar de x, eu vou colocar aqui, e aqui vai ser o f de x. Pronto, agora tá com as cores. Então, vamos primeiro ver qual é o x. Menos 1. Aí eu vou colocar menos 1 elevado a 3 mais p vezes menos 1 mais q igual a f de x, que é menos 2. Então, fica menos 1 elevado a 3, menos 1 vezes menos 1, mais 1. Vezes menos 1, menos 1. Então, menos 1. Mais p vezes menos 1, menos p, mais q, igual a menos 2. E aí, eu vou passar o menos 1 para lá. Aí, vai ficar mais 1 aqui, né? Então, vai ficar menos p mais q, igual a menos 2 mais 1. Menos p mais q igual a menos 1. E vamos ver como que ficaria substituindo n. N, que é os pontos 1, 0. Então, aqui, né, x e y. E vamos fazer 1 elevado a 3 mais p vezes 1 mais q igual a 0. Que agora o f de x é 0. Aí, então, fica 1 mais p mais q igual a 0. Aí, eu vou passar o 1 para lá. Vai ficar p mais q igual a menos 1. Então, agora eu tenho um sistema de equações, né? Sistema de equações. Que vai ser menos p mais q. Vai dar para resolver somando agora. No outro, a gente resolveu pela substituição. Agora, eu vou resolver somando, que também dá. Quando você vê que vai cancelar. Não tô fazendo risquinho, né? Igual
Aqui é menos 1, menos 1. Aí eu vou resolver somando, porque eu vejo que vai sumir uma letra. Eu não preciso isolar para sumir uma letra, eu vou somar para sumir uma letra. Menos P mais P, sumiu, fica 0. Q com Q, 2Q, igual a menos 2. Então, Q é igual a menos 2 sobre 2, que é menos 1. Q é igual a menos 1. Aí, se Q é igual a menos 1, posso substituir ele em qualquer um dos lugares. Eu vou substituir nessa daqui. Eu vou colocar assim, P mais menos 1 igual a menos 1. P é igual, aí eu vou passar para lá, como mais 1, né? P menos 1 igual a menos 1. Vou escrever isso primeiro. P menos 1 igual a menos 1. P igual a menos 1 mais 1. P igual a 0. Mas se você quisesse, você também poderia isolar um, tipo, pega essa e faz Q igual a menos 1 menos P. E aí você substitui nessa. Você também poderia. Sei, tanto faz. Enfim. E então a gente determinou os valores de P e Q. Q é menos 1 e P é 0. Então, no final das contas, fica assim, né? X ao cubo mais aí px, então 0x. Então, isso some. Aqui, né? 0x. Mais Q. Q é menos 1. Então, mais menos 1. Então, vai ter que ficar menos 1. Igual ao f de x. Então, esse é o f de x quando a gente coloca P e Q. Eu substituí, né? Aqui. Agora. Aqui, né? Então, agora a gente tem a equação mesmo, como ela é, quando a gente descobre P e Q. Então, vamos fazer agora a B. Tem que determinar o f de 2. Ou seja, em vez de estar escrito f de x, está escrito f de 2. Então, no f de 2, x é igual a 2. Porque substitui o x por 2. E aí, você tem que substituir x por 2 e ver qual vai dar o f de x. Então, se é que f de x é igual a x ao cubo menos 1, então, substituindo, vai ficar 2 ao cubo menos 1. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 menos 1, que é igual a 7. Então, qual que é o f de 2? 7. Então, esse pontinho aqui em cima é 7. Aqui é o ponto 2, 7. Tá? Aí você também pode falar f de 2 igual a 7, mas eu acho que fica mais confuso. Mas é que ele pediu assim, né? Agora tem que descobrir qual que é a ordenada do ponto A. Deixa eu anotar aqui. Então, o ponto A é esse aqui. A gente sabe que ele tá quando x é 0, né? Mas a gente não sabe qual que é o y. Então, a gente sabe que é 0, mas a gente não sabe o y. A gente não sabe a altura aqui, né, que ele tá. Então, a gente tem que descobrir. Então, a gente vem aqui e substitui. O ponto A é o ponto 0, y, f de x, né? Então, a gente tem que descobrir o f de x, que é a ordenada. Então, o f de x vai ser igual a x ao cubo menos 1, que é igual a 0 ao cubo menos 1, que é igual a menos 1.
Então, o ponto A é igual a 0 menos 1. E dava para perceber, né? Por quê? Porque quando o x é 0, eu tinha falado que aqui é o valor do termo independente, né? Que nem na questão 14. Então, eu até deixei de laranja aqui para mostrar que esse aqui era o termo independente. Então, quando a gente olha aqui, qual é o termo independente que não tem x? Menos 1. Então, a gente já percebe que A vai dar menos 1. Por quê? Por causa disso aqui, né? Porque quando o x some, só sobra o menos 1 mesmo. Mas dava para fazer calculando assim, do jeito que eu fiz. Acho que deu para entender, né, assim, do jeito que eu fiz. Mas você pode decorar também que os pontos que ficam aqui são do termo independente. E agora falta D, né? Que é para calcular as raízes da equação. Então, a gente sabe já que uma raiz é 1. Só que a gente não sabe as outras. E então a gente precisa descobrir. Então, eu vou resolver algebricamente aqui nessa outra página. Eu vou fazer assim. D. Então, fica assim. X ao cubo menos 1 igual a 0. X. Aí fica, então, x ao cubo igual a 1. X igual a 1. Que é uma das raízes, que a gente já sabia. Só que aí, agora a gente precisa descobrir as outras duas. E como fazer isso? Precisa reduzir o grau da equação para eu poder conseguir resolver as outras duas. Então, como eu já tenho uma, eu posso usar Briot-Ruffini para reduzir. Então, fica, né, assim. Deixa eu colocar aqui. A gente sabe, então, uma das raízes, que é 1. Não precisava nem ter resolvido, dava para olhar no gráfico. E, então, essa equação, na verdade, fica assim, né? É x ao cubo mais 0x² mais 0x, porque eles não aparecem, né? Menos 1. Então, tem essa parte aqui, né, que tá sumida, que são os coeficientes, esses dois coeficientes que são 0, por isso que eles não aparecem. Então, o do x tem que pôr para todos, né? Então, aqui fica 1, aqui é 1, né? Então, é 1, 0, 0 e menos 1. Aí, a gente pega e abaixa esse, né? Então, fica 1. Aí, 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. 1 vezes 1, 1, mais menos 1, 0. Aí, abaixou e a gente fica, então, com 1, 1, 1. Então, é x² mais x mais 1. E assim, abaixa o grau e agora a gente pode resolver, né? Igual a 0. E aí, vai ter que resolver, fazer Bhaskara mesmo, né? Porque por soma e produto não vai dar, porque a gente já sabe que vai dar uma raiz imaginária, né? Então, nem adianta tentar fazer por soma e produto, né? Então, acabou reduzindo para isso aqui. E aí, agora a gente faz que o delta é igual a b² menos 4ac. Então, é igual a 1², 1, menos 4 vezes 1 vezes 1, menos 4.
que é igual a menos 3. Então, já deu um delta negativo, né? Porque a gente vai precisar usar o número imaginário. Então, vamos lembrar, x é igual menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então, menos b é menos 1. X é igual a menos 1, mais ou menos a raiz de menos 3, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1, que é 2. Só que não tem raiz de menos 3, né? Então, o que a gente vai ter que fazer com essa raiz de menos 3? Vai ter que fazer, que é igual, fazer aqui. Raiz de menos 3 é igual a raiz de menos 1 vezes 3, que é igual a raiz de menos 1 vezes a raiz de 3. A raiz de 3 eu não sei, mas a raiz de menos 1 é i, porque i vezes i é menos 1. Então, a raiz de menos 1 é i. Então, no final, isso aqui vai ficar i raiz de 3. E é assim que a gente faz aparecer o i. Então, esse x vai ser igual a 1, menos 1, desculpa, mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. Então, quais que são todas as raízes, né? Como tá pedindo aqui, todas as raízes da equação, vai ser solução 1 e menos 1 mais i raiz de 3 sobre 2 e menos 1 menos i raiz de 3 sobre 2. Pronto. E assim a gente resolve a questão, essa foi a 15, né? E agora falta a 16, que eu vou fazer em um outro vídeo para esse aqui não ficar muito longo.